conversa com todos para que as pessoas entendam essa reunião. A gente dá sequência aí. Antes de começar a reunião, eu queria estar rezando um Pai Nosso com todos, para que a gente faça uma boa reunião. O Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem estão ofendidos, e não me deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para que as pessoas conheçam, as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que estão em casa, entender um pouquinho mais. Eu quero que todo mundo se apresente, começar aqui pelo Coronel Elias, a gente dá sequência. Meu nome é Elias Perpétuo Saraiva, estou atualmente. Boa tarde a todos. Meu nome é Hamilton, né? Eu sou o secretário de Planejamento. Estamos aqui, né, juntamente com a equipe técnica, né? A gente está falando um pouquinho da regularização fundiária. Vou apresentar o pessoal. Meu nome é Cristiane, eu sou arquiteta e trabalho na Secretaria de Planejamento. Estou trabalhando junto com a Hamilton e com o resto do pessoal no plano de regularização. Eu sou a Karine, sou da equipe lá da CEPLAN também, trabalhando com a regularização fundiária. Sou Juscelia Mendonça, eu sou advogada e estou representando aqui os chacreamentos do Limoeiro e do Ribeirão da Mata. Boa tarde, meu nome é Carlos Roberto Camargo. Tenho chácara. Obrigado. Meu nome é Carlos Roberto Camargo e eu tenho chácara ali nas Chácaras Reunidas, São João. André Camargos, eu vim representando as Chácaras São João. Junto com a doutora Juscelia, representando os chacreamentos Ribeirão da Mata, Limoeiro e mais alguns, né, na cidade. Eu sou Carlos Coimbra, sou superintendente regional de ensino de Patos, trabalho na educação, mas moro no distrito de Major Porto. Meu nome é William Campos, estou como vereador esse mandato aqui em Patos, e venho acompanhando o trabalho aí do Coronel Elias, regularização só na área urbana, né? E vim aqui hoje para saber um pouquinho mais na área rural. Beleza? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Elizabeth, tá? Estou aqui também para a gente sempre aprender mais e estar ajudando a população naquilo que nos couber. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos, eu sou o vereador João Marra, também estou aqui para contribuir, né, com a população de alguma forma, levar essa informação sobre essas escrituras, sobre essa iniciativa aí da latifundiária, né, Coronel Elias? E passo o microfone para quem quiser iniciar a demonstração do projeto para a nossa cidade. A Zélia.
A Zélia, você apresenta. Liga o microfone, puxa ele mais para perto da boca, gente, porque esse Eu sou microfone não sai. Zélia Raimunda Cabral, sou presidente do Conselho da Colônia Agrícola. Bem-vindo. Inicia com você, Coronel Elisa. Não, deixa... Secretário. Pessoal, inicialmente, né, agradecer, né, o João Mar, né, e demais vereadores, a Beth, e a presença, né, de todos para essa reunião aqui. Vamos organizar da seguinte forma: nós vamos fazer uma apresentação técnica do plano, né, de regularização fundiária. Em seguida, o Elias vai falar um pouquinho, né, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, e logo em seguida a gente abre, né, para todo mundo estar fazendo algum questionamento, dando alguma sugestão. Pode ser assim? Vamos lá? Posso iniciar? Não dá para sair aqui? Bom, eu vou apresentar o trabalho que está sendo desenvolvido na Secretaria de Planejamento, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, do Plano de Regularização Fundiária do município. Então, o município ele já tem todo um histórico de regularização fundiária e, mais recentemente, em 2018, foi implantado o programa Minha Escritura, que tem o objetivo, então, de promover a regularização fundiária de imóveis urbanos e também de núcleos urbanos para famílias de baixa renda. Então, até o mês de julho desse ano, já foram contempladas cerca de 500 famílias. E agora, com o desenvolvimento do plano, né, ele é uma estratégia de planejamento que serve mais a médio e longo prazos para, então, organizar, orientar e ampliar o que já vem sendo desenvolvido no programa Minha Escritura. O plano ele vai contemplar, então, núcleos urbanos informais, que demandam de projeto de regularização fundiária, projeto urbanístico, e também os outros aspectos previstos em lei. É importante frisar, então, que o objetivo da regularização não é só a titulação, né, dos ocupantes, mas também melhorar as condições dos núcleos onde eles estão inseridos. Então, o plano de regularização ele é um instrumento de planejamento dos processos de urbanização e de regularização fundiária, e ele serve como subsídio, tendo uma visão geral do que acontece no município, para que depois, então, sejam desenvolvidos os projetos de regularização fundiária específicos para cada núcleo urbano. O objetivo, então, é a inclusão dos assentamentos na cidade formal, através da regularização, da titulação dos ocupantes, para garantir, então, o direito social à cidade e à moradia. Aqui, de maneira bem simplificada, é apresentado o processo do desenvolvimento do plano. Então, em etapa inicial, houve, então, a mobilização técnica, criação de grupos de trabalho,
Depois ocorreu o lançamento do plano, que aconteceu no distrito de Santana. Agora nós estamos na etapa 2, praticamente finalizando, que é a etapa técnica. Então, está sendo realizado o levantamento de dados, onde praticamente já foi levantado o que era necessário para ter essa visão geral dos casos que existem no município. A partir dessas informações, então, foi possível fazer um diagnóstico e, com isso, então, elaborar proposições, que são diretrizes gerais, que vão orientar, então, o desenvolvimento dos projetos de regularização e também como os processos eles vão acontecer administrativamente e linhas de ação, então, para desenvolver os projetos. Então, a fase final, ela acontece com a criação da estrutura administrativa na prefeitura e depois, caso se avalie e seja necessário, criação de leis ou de decretos para suprir as necessidades. E depois, então, são elaborados os projetos de regularização fundiária dos núcleos. Agora já está sendo desenvolvido em paralelo o que é possível fazer antes de ser finalizado o plano, né? Então, em Santana já está sendo desenvolvido o levantamento de dados. O projeto de regularização ele é um conjunto, né, de documentos técnicos, então incluem levantamentos, estudos, proposições, projetos, cronograma, termos de compromisso, entre outros, a respeito, então, do núcleo urbano informal e constando e contemplando aspectos sociais, urbanísticos, ambientais e jurídico-legais. Então, é muito importante frisar, né, que esses 4 aspectos eles são fundamentais. E o objetivo da regularização do núcleo é o atendimento às necessidades essenciais de infraestrutura e também a titulação dos ocupantes. Aqui, então, o processo simplificado, né, dos projetos de regularização. Então, existe a fase inicial, onde existe a mobilização da comunidade do local. Depois, então, o levantamento de dados, considerando aqueles 4 aspectos que eu comentei. Depois, então, a partir das informações, é desenvolvido o projeto de regularização. E na fase final, então, depois tem a expedição dos documentos e, dependendo de cada caso, né, se forem necessárias obras de melhoria, elas são realizadas. Aqui eu vou mostrar, então, alguns exemplos do que está sendo desenvolvido. Antes, essa é a visão que a gente pode ter a partir da leitura dos núcleos que foram identificados. Então, no total, conseguimos identificar 122 núcleos urbanos no município, isso tanto em área urbana quanto rural, e considerando, então, né, os que estão dentro de perímetro urbano, 26 na sede e 9 nos distritos. E os que estão em áreas rurais, 14 dos povoados e 73 chacreamentos. Aqui apenas para mostrar a lista, então, de todos esses núcleos que foram identificados. Aqui é o mapa de Patos. Então, lá onde está em vermelho, ali no centro, é a área urbana. Aqui. E os pontinhos em laranja são os núcleos que foram identificados. Então, é possível perceber que a maioria se encontra perto do núcleo da sede. Isso é um exemplo, então, das informações. Então, esse é o de Santana de Patos, onde, a partir das imagens aéreas, a gente fez uma delimitação inicial do núcleo, e nós coletamos, então, informações. Na verdade, não foi coletado no local, nós usamos informações que já existiam na prefeitura, então, organizamos esses dados e fizemos a análise. Então, consideramos aspectos jurídicos, urbanísticos, sociais e ambientais. E, a partir, então, né, da leitura dessa realidade, foi possível criar algumas diretrizes, que eu vou mostrar para vocês. Então, promover o acesso à moradia digna através do acesso à infraestrutura,
a serviços urbanos e melhorias habitacionais, definir os instrumentos e procedimentos a serem adotados para cada caso de regularização, né? Então, muito importante frisar que é a partir das características e particularidades de cada núcleo urbano informal. Promover, então, ao longo de todas as etapas de trabalho, a participação da comunidade, que é atendida, e também das instâncias do poder público que estão envolvidas. Então, é muito importante que a comunidade ela participe do processo. Garantir uma abordagem integrada, então, considerando aqueles aspectos que eu comentei, né, os aspectos sociais, urbanísticos, ambientais e jurídico-legais, e planejar, então, detalhadamente as ações que vão ser realizadas em cada caso. Aqui, um plano de ação que foi desenvolvido, então, como passos para a realização dos projetos de regularização fundiária, que se aplicam na sede, nos distritos e povoados, onde a maioria deles ficam em terras do município, e também a maioria é de baixa renda. Então, inicialmente a mobilização da comunidade, depois o levantamento, né, das medidas dos terrenos, a definição do perímetro, né, do núcleo urbano informal, que então nessa fase ele é mais detalhado do que aquele que nós já levantamos no plano. Tem a pesquisa social, que estamos fazendo através de questionário, classificação da modalidade de REURB, verificação dos documentos dos terrenos, a partir do que existe, verificar também a infraestrutura existente e as condições de habitabilidade, verificar as áreas de risco e de preservação ambiental, elaborar, então, um estudo urbanístico e depois o projeto urbanístico, propondo, então, as melhorias que são necessárias na área, depois o registro, né, por fim a titulação, e depois a execução das obras de melhoria. Já no caso dos chacreamentos, né, quem dá início a esse processo são os interessados. Então, inicialmente, o interessado ele precisa fazer um requerimento que envolve outros documentos também que precisam ser anexados. Eles também, então, têm a responsabilidade de fazer o levantamento planimétrico e cadastral, né, com todas as unidades, contendo as construções, sistema viário, áreas públicas e as outras informações que são necessárias para que se consiga caracterizar esse núcleo. Planta do perímetro, estudo de desconformidades, então sejam jurídicas, urbanísticas ou ambientais, depois o projeto urbanístico, depois a proposta de soluções para as questões ambientais e urbanísticas, se necessário, estudos técnicos, ambiental para as situações de risco, o cronograma físico dos serviços, da implantação de infraestrutura e, se for necessário, compensação urbanísticas e ambientais. Também existe, então, o termo de compromisso, a expedição da CRF pelo município, depois o registro e a titulação. E as obras de melhoria, de acordo com cada caso, né, vão ser realizadas durante o processo ou após. Aqui, simplificadamente, um cronograma do trabalho que está sendo feito, né? Então, estamos na etapa 2 da elaboração do plano, e, em paralelo, né, já estamos realizando os projetos de regularização, no caso agora o de Santana, fazendo o que é possível, né, enquanto o plano ainda não está finalizado. Então, o que se pretende é que, na primeira fase de desenvolvimento desses projetos, então, sejam realizados 2 distritos, né, a segunda fase seria da sede e a terceira dos povoados. E, no caso dos chacreamentos, eles podem acontecer em qualquer momento, dependendo do interesse, né, de quem for requerer. Espero que eu tenha sido clara nas informações e me coloco à disposição se tiverem dúvidas no que for possível. Acertei agora? Pessoal, boa tarde. Tudo que foi apresentado aqui pela
funcionário da nossa Secretaria de Planejamento, não é nada mais, nada além do que está na Lei de Regularização Fundiária, que é a Lei 13.465 de 2017. Então, quando ela fala ali daqueles processos que está constando no planejamento de um chacreamento, é que está lá descrito em lei. Não foi nada que a Prefeitura, que o secretário Hamilton criou. Nós estamos seguindo tão somente uma bula que está prevista na Lei de Regularização Fundiária. Essa lei é uma lei de 2017. A regularização fundiária foi criada efetivamente em Patos de Minas no ano de 2018, com a Lei Complementar 578. Naquele momento, criou-se a Diretoria de Regularização Fundiária. Em 3 anos, foram feitas 361 regularizações, principalmente na região do bairro Jardim Esperança, né? Esse ano nós já entregamos 51 e no dia 21 agora, nós já estamos aí para entregar 107 escrituras na região ali do Esperança, Colina e outros bairros da cidade. Quando a Cristiane ela coloca ali aquele cronograma, não quer dizer que nós vamos deixar de atender a comunidade que for lá de forma individual e fazer o pedido. Longe disso, nós vamos continuar atendendo, né, Cristiane? Mas o foco, nesse primeiro momento, é regularizar os distritos para depois nós partirmos aí para fechar todos os bairros da cidade. Quando ela diz 122 núcleos informais, isso aí é tudo, é bairro, é distrito, é comunidade. Isso aí, gente, é mais de 5.000 imóveis irregulares em Patos de Minas. São mais de 5.000 famílias, algumas com mais de 30 anos aguardando um documento do seu imóvel e não tem. Então, cabe ao poder público, sim, adotar essas medidas, sob pena até de incorrer em improbidade administrativa, que essa recomendação está em lei, então nós não podemos nos isentar. Um outro aspecto que é bom, nós estamos aqui nessa casa, representantes do povo, é de levar à nossa comunidade as informações de que esse serviço ele é totalmente gratuito. E a pessoa, se ela não tiver outro imóvel no nome dela, ela vai receber o seu título totalmente de graça, inclusive as custas cartorárias. Está previsto em lei que é gratuito. Nós vamos fazer o trabalho de regularização, vamos medir a casa, levantar lá a questão do imóvel, vamos juntar o documento, vamos levar para cartório, fazer o registro, tudo de graça. Então você não tem que pagar nada para ninguém, né? Nós tivemos aí, principalmente nos bairros aqui da cidade, alguns profissionais que iram lá e falaram assim, ó, vou cobrar tanto para fazer o trabalho de regularização da sua casa. Pegava o dinheiro, simplesmente juntava os documentos da pessoa, levava, protocolava na prefeitura e ganhava o dinheiro, sendo que, na verdade, quem faz o trabalho, né, depois que entrega a documentação, é a Diretoria de Regularização Fundiária, é a Secretaria de Planejamento, levantando os dados cadastrais do imóvel, né? Então, isso tudo nós temos que contar e deixar de uma forma, sabe, ô João, de uma forma bem límpida, que as pessoas não têm gasto nenhum para fazer a regularização do seu imóvel. É um trabalho complexo? É, porque cada caso é um caso. Existem pessoas que há 30 anos atrás ganharam um título do imóvel, um termo de doação pela prefeitura, através de uma lei de doação, alguma coisa nesse sentido. E de lá para cá não tiveram a regularização do imóvel. E muitas dessas pessoas que receberam o título já faleceram. Outros que invadiram áreas, né, e não tem documento nenhum do imóvel. Então, assim, existem vários instrumentos jurídicos que permitem a transformação da posse em propriedade. O uso capião, por exemplo, é um, né? Está aqui a doutora Marcela, que não nos deixa mentir, né, doutora? O uso capião é um. Então, a regularização fundiária veio possibilitar que a gente pegue esse imóvel e faça a regularização sem necessidade de buscar a tutela jurisdicional. E aí, sim, a gente resolver um problema dessas famílias, do poder público, de uma forma mais rápida, de uma forma mais tranquila. Então, quando nós
solicitamos aos senhores vereadores, né, para levar à comunidade essas informações, é porque nós queremos sim a participação de todos, que é interessante para o município regularizar esses imóveis, dar segurança jurídica a essas famílias para resolver de vez essa questão. Os casos dos chacreamentos, né, que a doutora Marcela está aqui, a doutora Juscelia, né, alguns representantes de chacreamentos aqui também, a lei ela traz uma norma específica com relação ao chacreamento. E a gente tem que atentar muito para isso. Enquanto nos distritos nós já temos uma realidade consolidada, os chacreamentos foi como um bairro criado por uma pessoa que teve interesse financeiro em fazê-lo. E a lei ela é muito clara que essa pessoa, o empreendedor, ele é responsável pela estruturação do processo. Ele é responsável por dispor para aquela comunidade do chacreamento aqueles serviços essenciais básicos, água, luz, escoamento fluvial, coisas mínimas, mas ele tem que fazer. Quando às vezes as pessoas chegam e falam, não, mas a prefeitura deveria fazer a regularização de todos os chacreamentos. Mas aquela pessoa que pegou aquela gleba, aquela fazenda, dividiu em chácaras, vendeu, pegou o dinheiro e não fez compensação urbanística nenhuma para aquela comunidade, ele está em débito com a comunidade. Eu, como cidadão, né, pagador de imposto, se nós formos aceitar que todos os chacreamentos sejam regularizados pela prefeitura e a prefeitura bancar todos os serviços essenciais, a grande maioria da população estará sendo lesada, em detrimento de alguns. Nós tivemos caso aqui em Patos de Minas de empreendedores de chacreamento que, além de fazer o chacreamento, deu aquela terra em garantia de empréstimo. Isso é estelionato. Ele passou a perna em quem comprou e passou a perna também na comunidade, que agora nós vamos ter que fazer regularização. Então, nós orientamos muito que as comunidades de chacreamento, que elas se juntem, que elas façam uma associação, né, e que elas busquem seus direitos, principalmente de questionar o empreendedor da postura dele de resolver aquela situação. A lei é muito clara, nós não estamos criando nada, tanto é que nós trazemos aqui, né, todos os ditames legais. E a lei traz mais o seguinte: todos os núcleos urbanos informais criados antes de dezembro de 2016, eles cabem sim à regularização. Ah, mas eu criei um chacreamento agora em 2018. Posso? Pela lei, não. Pode buscar a prefeitura, né, Hamilton? Buscar a prefeitura de informações para regularizar de acordo com as diretrizes da prefeitura. Mas nessa lei não cabe. Então, se nós temos um marco histórico muito bem definido. E nós, né, como operadores do direito, nós seguimos a regra, o que está previsto em lei. Auxiliamos, orientamos, vamos ajudar o máximo possível, gente. Mas vocês podem ter certeza, o nosso tratamento ele é equânime. Problemas vão surgir, mas nós temos que ter a maturidade suficiente para sentar e verificar o que é o melhor para a nossa comunidade. E vocês podem ter certeza, esse plano que a Cristiane apresentou aqui, não é plano de 1, 2 anos só não. Isso é plano para 8, 10 anos seguidos de muita luta, de muito trabalho. Estou também à disposição para qualquer pergunta, né? E podem ter certeza, nós estamos trabalhando em conjunto com a Procuradoria, com a Secretaria de Planejamento, com a Diretoria de Meio Ambiente, para resolver todos os problemas. Nós queremos, sim, ajudar. Passou da hora, né, das pessoas terem a escritura do seu imóvel e falar assim, esse realmente é meu. E não vai ficar aí esperando acontecer as coisas, não. Tá? Estou à disposição. Eu gostaria de parabenizar as autoridades aí da prefeitura que está por essa iniciativa. E eu tenho uma dúvida sobre o chacreamento. No caso de um chacreamento que foi autorizado pela prefeitura, que já tem escrituras, essa parte de infraestrutura, que na época
a prefeitura não exigiu, não tinha essas exigências, como que fica a situação desse chacreamento? Que foi autorizado pela prefeitura, com escritura, e não tem infraestrutura. De quem é essa responsabilidade? Se foi autorizado pela prefeitura. Só uma questão, eu não tenho nenhum dado que me mostre até hoje que tem algum chacreamento regularizado, com escrituras. Chácara São João, dentro de Patos de Minas, praticamente, está aqui a 5 quilômetros, não tem ruas, nem ruas. Eu convido aos vereadores, as pessoas que têm interesse nisso aí, a fazer uma visita nesse local, para ver o estado que se encontra esse chacreamento. Porque aí vem um problema. Não é só dar o título. Eu acho isso muito interessante, exigir a parte corresponder esse trabalho. Mas, no caso, dar o título e depois abandonar, não resolve. O que eu acho que é isso também. Tem que dar manutenção, cuidar da parte urbanística, esgoto, água, né, tudo isso aí. Então, eu estou falando aí porque eu tenho um imóvel numa dessas chácaras, desse chacreamento, que foi o primeiro chacreamento em Patos de Minas autorizado pela prefeitura. Deve ter uns 30 e tantos anos. Eu, assim, até comprometo com o senhor, depois eu vou pegar os dados do senhor e nós vamos dar uma olhada. Porque, pelo levantamento que nós fizemos em cartório, chacreamento, traduzindo como se fosse um bairro, registrada a gleba no cartório de registro de imóvel como um bairro, eu desconheço. Tanto é que o cartório falou que não tem. O que nós podemos, o que talvez seja uma situação que tenha ocorrido, é o que era o primeiro caminho que a gente ia seguir lá no chacreamento Ribeirão da Mata. Nós iríamos registrar o chacreamento como um condomínio. Um condomínio. E aí, a lei ela é bem clara. Quando se registra como condomínio, é como se fosse um condomínio de prédio. A responsabilidade é do condomínio. Então, assim, eu comprometo com o senhor, a gente lá dar uma olhada e eu vou dar uma resposta. Se foi feito como condomínio, as pessoas, elas não têm a propriedade individual. A propriedade, no caso, ela é coletiva. Então, é a mesma coisa do meu prédio. Se eu moro num apartamento, 12 andares, 12 pessoas, o que acontece naquela estrutura é responsabilidade do condomínio, não do município. Isso a lei é bem clara, a lei dos condôminos, não é isso, Marcela? Então, eu me comprometo com o senhor a dar uma olhada, tá? E a gente dá uma resposta satisfatória para o senhor. Aí só vai me perguntar, mas se existe o condomínio instituído, registrado em cartório, né? Aí é o condomínio, não é o bairro. Se existe o condomínio instituído, registrado em cartório, é possível eu transformar esse condomínio em um bairro e, dessa forma, fazê-lo de acordo com a regularização fundiária? Aí é outro viés que nós temos que olhar. Tá? Aí sim, olha só para o senhor ter uma ideia. Vamos pegar aqui, o João sabe de uma situação muito latente, nós não temos que esconder nada. Vamos pegar aqui, por exemplo, Chácaras Pôr do Sol. O senhor conhece? Conheço. Pois é. Chácaras Pôr do Sol. Tem lá 200 imóveis ali na Chácara Pôr do Sol. Ou seja, são 200 proprietários. Se fosse registrar no cartório de imóvel como condomínio, a prefeitura não poderia fazer nada. É a vontade coletiva de fazer o seu condomínio. Agora, a responsabilidade pela administração ali é do síndico, da diretoria escolhida e das pessoas. Chácaras Pôr do Sol, vamos voltar aqui um pouquinho mais. Lá são 3 empreendedores, né? Um dos empreendedores está com problema de saúde, né? O outro Então, só sei o seguinte, para regularizar hoje o Pôr do Sol,
você tem que fazer a infraestrutura das vias, não quer dizer que tenha que asfaltar, isso aí as diretrizes é da prefeitura. Só tem que ter água, as pessoas lá não têm água corrente. Só tem que ter luz, lá tem só um transformador que tem que sair recolhendo dinheiro de todo mundo todo mês. Então, assim, tem que fazer todo um projeto que está de acordo com a lei. Nós temos orientado eles a criarem uma associação, e essa associação, com legitimidade para pleitear, chamar os responsáveis pelo condomínio e falar assim, ó, nós temos que criar isso aqui. Projeto elétrico, escoamento de água fluvial, tudo certinho, né? A responsabilidade é de quem monta o condomínio, né? E caso essa pessoa não tenha condições, que já aconteceu aqui, né, de empreendedor dar o calote em todo mundo e sumir. Aí, quem é que responde? Responde a comunidade. Por isso que eles têm que ter legitimidade jurídica em associação para fazer um termo de ajustamento de conduta junto ao município, para fazer todos esses serviços essenciais, e aí sim, feitos os serviços essenciais, a planejamento indo lá, dado o aval, aí só pode ter certeza, a manutenção já é com o município, entendeu? Eu comprometo com o senhor, vou pegar o telefone do senhor depois, quero ir lá pessoalmente dar uma olhada, e aí eu vou passar para o senhor, ó, aconteceu isso, 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 e se houve um equívoco da nossa parte, né, eu tenho certeza, eu vou chegar para Milton e falar, Milton, é nosso, nós temos que resolver e vamos lá dar um jeito, tá? Certinho. Coronel. Ela, esclarecendo um pouquinho, lá é bem próximo do pôr do sol, esse chacreamento. E esse chacreamento, não sei assim, se foi, ele não foi para, lá é a área de está como área de expansão urbana, tem a cobrança de IPTU, só porque aí que fica a dúvida é o seguinte, lá não tem, a prefeitura sempre, eu não me lembro da atenção da prefeitura para essa comunidade. Lá está abandonado e sendo que é um chacreamento regular. Lá tem água da Copasa, não tem? Tem água da Copasa. Tem iluminação pública, paga IPTU. E não tem assim, nem lá hoje, por exemplo, está quase intransitável. E vem outro problema, aí vem gerando outro problema. Moradores, às vezes, vão chegando a cerca para frente, e vai virando aquela confusão, e isso vai crescendo, vai tornando... Aí constrói uma casa, às vezes, dentro da rua. E se deixar, aí vai vir... Se não organizar o mais rápido, isso no futuro pode vir um problema igual as chacras pôr do sol. Porque foi ficando, agora um problema gigante. Coronel, só uma coisa em específico, né, que durante muito tempo, em Patos, um dos caminhos para a regularização desses chacreamentos, né, uma bengala jurídica que era utilizada, era a criação justamente da associação, para que essa associação recebesse a propriedade. Que diferencia-se totalmente hoje do que é orientado para esses chacreamentos. Por quê? Essa associação, ela é justamente para dentro do planejamento, né, que nos foi apresentado, movimentar aquela comunidade em torno e criar realmente o senso de comunidade para essa regularização e dar a devida mobilização para buscar todas essas melhorias que nós estamos falando, né? Uma das características dos chacreamentos é que, devido à irregularidade que pairou sobre eles, criou-se uma salvaguarda, muitas vezes, de alguns empreendedores, e eles acabaram, a gente acaba tendo a consciência que esvaíram até, inclusive, grande parte do seu patrimônio para tentar, de alguma forma, e mesmo assim sem conseguir. Então, é importante fazer uma diferenciação dessa associação que está sendo criada, simplesmente com o intuito de mobilizar, conscientizar, porque no chacreamento em específico é somente a força de comunidade que vai poder fazer com que essa regularização fundiária efetivamente aconteça, né? Diferenciando-se completamente daquela simulação jurídica que se fez durante muito tempo para que essas pessoas recebessem esse título de propriedade de forma precária e que, por mais, as consequências jurídicas acabaram sendo muito piores, né, com abertura de sucessões, né, e algumas outras questões. Só para...
só complementando também, o caso do chacreamento de vocês, a Lei 271, que é o plano diretor que está em vigência agora, de 2006, né, ele permite chacreamento até 1,8 quilômetros de distância do perímetro urbano, é o que a gente chama de zona de expansão urbana, em que você pode fazer chácaras até 1.000 metros quadrados. Até 3 quilômetros, você pode fazer chácaras até 2.000 metros quadrados. O que ocorre? Esses chacreamentos, igual a esse que você tem a propriedade, né? Ele, atualmente, é diferente da legislação da época em que foi concebido nesse loteamento lá, de 2015 para cá, ou 2005, agora me falhou aqui a legislação urbanística de parcelamento que a gente tem, todos esses chacreamentos em área de expansão urbana tem que ser levado, ter o mesmo tratamento de um chacreamento em área de perímetro urbana. Ou seja, água, luz, esgoto, asfalto. Por isso que ocorreu só esse caso ele esteja registrado, foi anterior à legislação vigente que a gente tem de parcelamento, tá? Foi. E a maioria dos casos que a gente tem muito problema, até em área urbana, todos relativos ou anteriores, né, à lei de parcelamento federal. Depois que veio a federal e o município também regulamentou, apertamos muito isso aí, com relação principalmente à infraestrutura. Então, nessa área de expansão urbana, realmente são poucos os casos que tem, me parece que são 1 ou 2, e a gente tem outro problema também, que a gente está tendo até muitas denúncias do Ministério Público, e hoje é tudo digital, todo dia eu chego lá, tem 5, 6 denúncias do Ministério Público, a gente está sofrendo muito com isso. O pessoal que compra acaba colaborando para a irregularidade. Tem gente que faz, a gente chega lá para fiscalizar, eles viram e falam, não, aqui são chácaras de 2 hectares, módulos rurais. Passa-se 1 ano ou 2 anos, você vê lá, tem 4, 5 famílias dentro do mesmo módulo rural, com escritura em comum. Então, a gente pede ao cidadão de bem, à população, porque, à medida que a gente está tentando regularizar, estão se procurando novas maneiras de burlar a própria legislação. Então, vai chegar um ponto que a gente não consegue. Mas, de toda forma, tudo que está sendo discutido aqui hoje, está mapeado hoje pelo município. Para que a gente fechar todo esse trabalho, pretendemos até remeter isso ao Ministério Público, a fim de coagir esses novos casos para não prejudicar até as situações consolidadas, entendeu? Então, o que está se propondo hoje, o trabalho que se tem, é regularizar tudo que se tem anterior a 2016. Fora isso, tem que vamos dizer assim, enquadrar na legislação urbana que a gente tem hoje, que depende ainda de projeto a ser regulamentado, essa questão de chacreamento. Não existe uma legislação própria do município. A que existia foi de origem legislativa, foi considerada inconstitucional, não tem validade. E a gente pede à população, aos vereadores aqui presentes, aos demais que estiverem nos ouvindo, que nos ajudem, né, a resolver a questão do plano diretor, que já está se protelando há muito tempo. O município depende de várias revisões de leis. Uma delas é a lei de parcelamento, em que nela está incluído o chacreamento. É uma discussão que precisa trazer para a sociedade, para o cidadão, para o executivo, legislativo, porque com esse advento, principalmente dessa pandemia, né, o pessoal procurou muito essas chácaras de recreio. Então, a gente tem que atualizar a vida do cidadão e tem que regulamentar isso aí. Então, estamos nessa situação. Hoje nós vamos discutir os consolidados, 2016, necessita dessa mobilização da população, dos vereadores, da comunidade, para pular essa etapa de plano diretor e começar a fazer essa revisão da lei de parcelamento, urgente mesmo.
E, com relação a isso, nós estamos à disposição. Podemos estudar seu caso, pode ser, não sei se é o caso, você tem... Se foi aprovado dentro dessas legislações, eu acredito que foi, porque lá é bem próximo ao perímetro urbano faz divisa ali com o outro lado, né? Eu acredito que foi utilizada essa legislação, ou até anterior à 766, que ela... Foi anterior. Foi anterior, né? Tudo bem. A gente está falando da situação atual. Mas vamos olhar com carinho, nós estamos aqui para isso, para estudar todos os casos. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, seu secretário. Eu queria saber o seguinte, o que dá para ser feito de urgência? Porque aqui eu sei que vocês vieram falar sobre regularização. Mas eu esqueci o nome do senhor lá? Carlos. O Carlos veio falar também dos problemas. Lógico, regularizado, o município tem sua carga também e vai ter que investir, sim, nos chacreamentos. Não tem como abandonar. O município também tem sua culpa, nesse caso, no meu pensamento. Por que deixou fazer? Por que não cortou antes? Por que não fiscalizou? Então, não adianta jogar a culpa só no chacreamento e nem nas pessoas que fez. Fez errado? O que a lei prevê? Entrar na justiça contra eles, né? Para ressarcir os moradores, para dar uma assistência. Agora, deixar abandonado também, não tem jeito. Depois que fez, tem muita gente que mora, eu conheço lá o Chacreamento de São João, eu tenho uma amiga em comum que mora lá, a Carminha. É aquilo mesmo que o senhor Carlos disse. E eu acho que, estando dessa forma, não tem como o município sair fora. Né? A pergunta é o seguinte, pelo jeito vai demorar, pelo que vocês dizem, vai demorar chegar no chacreamento para fazer essa regularização. O que dá para fazer de última hora, assim, de imediato, para aliviar essas pessoas que estão no chacreamento? Até mesmo alguma coisa que a Câmara pode ajudar em relação à energia, que nós sabemos que cai muito, né? O acesso à água também, que é pouco. Né? Nessa questão. William, com relação ao chacramento, a própria Cristiane falou, isso aí vai ser atemporal, a gente não jogamos isso para o final, de forma alguma. O que ocorre? A legislação é de 2018, né? Infelizmente, o poder público, né, não tomou nenhuma iniciativa com relação a isso, já poderia ter tomado. Estamos estruturando, já existe a estrutura de regularização fundiária, estamos trabalhando em conjunto com o jurídico, montamos uma equipe lá na Secretaria de Planejamento, contratamos profissionais de alto nível, que é o caso da Cristiane e mais alguns, e a intenção é fazer essa revisão de legislação, regulamentar isso aí, ter o principal, né, que é o plano, a organização que não existia, e a gente já pede até os donos, as pessoas, os profissionais que estão assessorando ao chacreamento, que se organizem, que a gente vai acatar esses projetos, vão estar aprovando. É claro que existe toda aquela questão jurídica, né, que o município também não pode assumir um passivo que não é dele. Se a gente fizer isso, a gente vai ser questionado pelo Ministério Público, por um juiz. Eu não posso ir lá e colocar energia em uma propriedade que seria obrigação de quem loteou. Ou, na pior das hipóteses, assumir o risco quem comprou. Porque ninguém ali vai comprar um carro com motor fundido e sai com ele andando. Vai ter que consertar. Se você viu que estava com o motor fundido, vai ter que consertar. Então, eu entendo que a pessoa, quando comprou, não exigiu o título, que é obrigação. Agora, existe do poder público essa sensibilidade que realmente o pessoal estão carente de água, estão carentes de energia. Inclusive, estava conversando com um colega meu que trabalha na CEMIG, já existe a determinação do Ministério Público que se corte a energia desse pessoal todinho. A CEMIG não corta porque é uma questão social, mas já era uma obrigação para ser feito, pior do que a gente está imaginando aqui. Então, o município está se organizando, a atual gestão,
Isso foi, como se diz, um pedido, não, uma determinação do prefeito Falcão, que quer que faça o mais rápido. Está colocando todos os esforços que a gente tem. O município realmente não tem uma capacidade muito grande devido ao momento que a atual gestão pegou o município, principalmente com relação à Covid. Graças a Deus estamos saindo dessa etapa e vamos sair. E acredito que no final desse ano, para o início que vem, a gente vai conseguir fazer isso aí andar. Para você ter uma ideia, no início do ano a gente sequer poderia estar reunidos aqui. Então, eu entendo que já se evoluiu muito, andou-se muito e está indo para um bom caminho, que é a titularização da pessoa, que é às vezes a pessoa fala, mas é só um papel que vai fazer diferença, é um papel que a pessoa vai poder ir lá, chegar na CEMIG, entregar e falar, eu estou com a minha situação regularizada, eu quero que ligue a minha energia de forma individual. Alguém aqui consegue pensar em viver sem energia? Pois é. A questão sanitária existe, a questão de fossa séptica, N situações de engenharia, né, que a gente consegue resolver. Então, água, a maioria deles tem, talvez precisam um incremento, a perfuração de mais um poço, mas você pegar aí um poço, é algo em torno de 10, 15, 20 mil reais. Se tiver uma associação boa, eles conseguem fazer. Entendeu? Então, para dar condição mínima, o pontapé inicial é a titularização, gente. Parece pequena aos olhos de alguns, mas eu vejo que é um grande avanço e é o grande passo para mudar essa história. Boa tarde a todos. Gladstone, sou vereador. Primeiramente, parabenizar a forma que está sendo exposto os temas tão importantes, né, para o nosso conhecimento. Inclusive, poucos minutos antes de eu descer para essa reunião, eu estava reunido com representantes da Chácara Bela Vista, né? E assim, foi coincidentemente, não foi nada, como diz, combinado pelo motivo dessa reunião. Uma das questões que eles apontam lá é justamente essa questão de energia, né? Porque realmente, quando o Hamilton fala da importância da energia, obviamente a gente pensa na água, que é mais importante que a energia até. Mas em muitos lugares onde não tem queda natural, se não tiver energia, a água não chega. Então, são as condições mínimas de habitabilidade, como a Cristina falou até no início ali, né? Então, água, energia. E o que eu gostaria de perguntar, que assim, para mim não ficou muito claro ainda, é a questão desse marco regulatório, que foi 2016, né? Só para eu entender. Chacreamentos criados sem aquela cobrança de infraestrutura mínima, né? Antes de 2016, poderão ser regularizados sem que se faça essa associação e a estruturação ou não? De toda forma, terá que ter toda a estruturação. Nós temos orientado esses chacreamentos a se unirem para buscar essa representatividade como pessoa jurídica. O chacreamento que você disse aí é um dos mais problemáticos que nós temos, porque lá a comunidade dispõe de uma caixa d'água, me parece que 2.000 litros, para atender todo mundo, né? A energia já foi cortada várias vezes, reuniam-se e pegavam o dinheiro todo mês para pagar a energia, não pagaram. A dívida hoje junto à CEMIG era alta, não sei se foi quitada. Então, assim, eu tenho conhecimento lá, tem várias famílias que moram lá e não tem outro lugar para morar. Eu até passei para o nosso secretário Hamilton, tem uma situação muito caótica, né? Chequiná, Bela Vista, né? Então, assim, lá é um caso que carece, sim, das pessoas juntarem e buscar. Tanto é que teve até uma denúncia pelo Ministério Público a respeito de lá também, e nós temos acompanhado aquela situação. Mas nós não podemos atropelar a lei em benefício de um. Então, nós temos orientado, nós temos motivado, eles constituíram um advogado para buscar junto ao Ministério Público essa representatividade. Lá, as chácaras foram vendidas às pessoas e o terreno foi dado como garantia de um empréstimo. Outra pessoa já arrematou esse terreno em asta pública. Olha para você ver que angu de caroço que tem esse negócio, né? Então, assim, a pessoa que arrematou o terreno já está querendo pedir a desapropriação.
pessoas que pagou vão perder tudo, né? Então, assim, nós temos que buscar o amparo da lei. A lei de 2017, a lei de regularização, ela fala, dezembro de 2016, o que está consolidado pode-se fazer regularização fundiária, né? Só que essas pessoas, a partir do momento que elas não tiveram a representatividade, Gladys, elas poderiam interpor perante o juízo o interesse de terceiro. Opa, peraí, esse terreno está indo à asta pública, só que nós compramos uma parte dele anterior a isso aí. Entendeu? O juízo, com muita tranquilidade, ele não ia decidir assim. Porque ali tem pessoas que moram e tem um dispositivo constitucional, uma cláusula pétrea, que fala que nós temos que prestigiar a moradia. É o interesse social da moradia, né? Então, eles deixaram as coisas correr, o terreno foi à asta pública, o juiz já decidiu o ganho para a pessoa que arrematou. Agora, e aí? Vai tirar essas pessoas de lá? Vai ter que voltar novamente a juízo para questionar como é que vai ficar a situação delas. Entendeu? É só para clarear mais ainda. O terreno que foi colocado como garantia foi somente o do chacreamento ou todo o terreno da fazenda? Todo o terreno. Pelas informações que me chegaram, é todo o terreno, né? Então, se o Ministério Público pediu informações, nosso secretário Hamilton pediu para a gente levantar, fomos lá, olhamos, são 35 chácaras, o terreno é muito maior que isso, né? A pessoa arrematou todo, mas agora ela está querendo tomar parte daquela parte que está chacreada. Então, assim, como é que vai fazer? Então, vai ter que resolver essa pendência judicial, né, para depois partir para esse outro lado. Então, é importante das pessoas que têm interesses comuns, que elas possam se reunir aí numa entidade para poder brigar. Que uma coisa é o Hamilton chegar e brigar, eu chegar e brigar, mas quando nós reunimos aqui, nós temos muito mais forças. Por isso que nós orientamos as pessoas a se unirem em uma entidade. Tá? Perfeito. Tá bastante claro. Inclusive, eles tinham colocado da necessidade, por exemplo, a troca de um transformador de 15 kVA para 37,5. Mas só pelo que o Hamilton disse, eu acho que está muito distante dessa realidade acontecer, uma vez que tem até pedido do Ministério Público para que se corte a energia no local, né? Não entendo, muito esclarecido. Obrigado, viu? Eu peço a palavra, eu acho que quem está conduzindo aqui, não sei se é o Omar, na verdade o convite foi seu, quero parabenizar pela sua palavra. Isso, eu cumprimentar o Hamilton, o Elias, na frente lá do desenvolvimento social, através de vocês dois, cumprimentar o Carlos, a parceria, o subtenente do Estado, da Regional do Estado, o Carlos, e através nosso aqui, cumprimento os seus colegas vereadores e os participantes. Eu achei de fundamento importância essa discussão aqui hoje, porque até então, dando a continuidade da palavra do vereador William aqui, as coisas não é bem assim que a gente queria. Na realidade, todo mundo aqui, principalmente nós que estamos na frente aí, as cobranças mais de imediato, o vereador sempre é o mais cobrado, e a população não entende muito desse processo, que era um pouco meio devagar, lento, mas o primeiro passo já foi tomado. A gente quer parabenizar o executivo, né? E a pergunta que eu faço é em relação aos chacreamentos mesmo. Me parece que teve um primeiro passo aí, que o pôr do sol parece que já está bastante adiantado, né? Em situação, me parece que infraestrutura, e eu não sei se parece que processo da CEMIG. E eu queria até ver com o Elias, está na frente do fundiário, através do Hamilton, esses chacreamentos aí, eles começam aí tipo 2009, 2011, 12, tem aquele descendo ali para o lado do Arraial dos Afonso, aquele ali do lado do Leal ali, eles se viram com um gato, parece que puxa na rede, aquele negócio todo, mas a energia tem, né? Para regulamentar esses papéis, que são difíceis, até que você faz a conjuntura de tudo isso, se não teria como, através do próprio executivo, as coisas estão andando, mas na realidade é devagar mesmo. Se teria como se colocasse de imediato já a CEMIG, para que fizesse isso. Vamos supor, a gente tem uma cobrança muito grande daquele chacreamento ali do Arraial dos Afonsos. Eles têm, mas é gato. Será que de imediato, que agora já está começando, como
o Elias citou que de 2017 para cá as coisas já tem uma lei que já está mais ou menos em andamento esse tipo de processo, porque quando a gente pega algum terreno, aliás, localidades mesmo de distritos, talvez a maior parte dos distritos hoje não tenha aquela documentação que é a escritura, no caso. Na realidade, alguns têm um recibo, outros talvez não tenha nada, mas que através de uma autorização da própria prefeitura, que a gente chega na CEMIG, a CEMIG vai lá e libera e faz aquela ligação naquele padrão, puxa ali e faz todo esse processo. De imediato a isso também, será que não teria como, pelo menos, fazer essa ligação da CEMIG para os chacreamentos autorizados? Aí depois vou cessar a palavra e vou dar outra sequência. Nos distritos também está sucedendo o seguinte. Hamilton, eu nunca vi, porque, vamos supor, eu vou falar do distrito de Pindaíbas, mas, na realidade, todos os distritos está acontecendo isso. Você participou comigo numa reunião lá no Oriado, através de uma verba que a gente conseguiu, através lá do doutor Eli, uma verba orçamentária de valor de R$300 mil, 150 mil para reformar o posto de saúde de Pindaíbas e mais 150 para reformar o salão comunitário do Oriado. O que sucede? Essas emendas orçamentárias, na realidade, elas vêm genéricas, ela vem muito rápida de quando o deputado consegue. Da emenda impositiva dele, aí sim, tem mais tempo de correr atrás, que é negócio e tal, mas eu estou nas Pindaíbas há 34 anos e eu nunca vi falar isso, porque o posto policial, aliás, o posto de saúde lá em Deus, quando eu convivo lá, existe ele. Então, tem agente de saúde, tem um enfermeiro, todo o processo, tem um médico que está atendendo, está ali e tal, e de repente, de quando sai essa verba para você fazer a reforma, fala que o posto não tem documento, mas se não tem documento de forma alguma, como que é que tem esse funcionamento aí há quanto tempo, né? E de imediato a gente vai e perde essa verba porque não tem como fazer nada. Documentação de casas, isso aí, se nós for mexer no 7 distritos, provavelmente está tudo dessa forma. E o que eu queria fazer pergunta no resumo, e até agradecer, como que eu até vou direcionar a palavra ou para o Elias ou para o Hamilton, que está dentro aí. O que é que nós temos que fazer de imediato, porque essa verba orçamentária para os deputados agora, ela fecha. A partir do primeiro semestre, de janeiro a junho, vai fechar, porque a partir de junho é política, e a gente está correndo atrás disso aí, e eu estava precisando dessa verba para poder dar sequência nesse posto de saúde, dar sequência lá no Oriado. E, a respeito da CEMIG, da forma que antes de eu vir para cá, eu fui até receber um telefonema a respeito desse procedimento da CEMIG. É isso aí, e agradeço. Itamar, realmente a gente se deparou, né, com esse problema lá do posto, que vinha o recurso, né, e que vai se apertando, vamos dizer assim, em termos de aplicação de recursos, tanto o Estado, o cidadão em geral. Hoje, qualquer situação, você vai construir uma casa, se não tiver escritura, a feitura não pode, né, dar água, luz, é o caso do chacreamento. E o município caiu nessa mesma situação. Vocês viram tanto que a legislação está apertando. Tem o posto de saúde, existe a emenda, e o próprio Ministério, a entidade conveniente lá, né, exige que se apresente o documento de titularidade, e o município não tem. Não tem, porque ele cai nas seguintes 3 situações, que são os distritos. Alguns ainda é propriedade particular, alguns são terrenos da igreja e alguns são terrenos do Estado ou do município. Então, a gente tem todo esse, vamos dizer assim, esse trabalho enorme, né? Então, as pessoas às vezes pensam, vamos fazer regularização fundiária de forma rápida? Meu sonho. Quem não quer resolver o problema de mais de 5 mil cidadãos em Patos de Minas? Todo mundo quer. Mas é muito mais complexo do que a gente imagina. A gente pode tentar, depois senta aqui com
com Elias, porque é permitido ao cidadão que faça de forma individual. Nos municípios, quando iniciou a gestão, aí eu suspendi essa regularização fundiária de forma individual nos distritos, porque a gente não tinha um cadastro, estava virando uma bagunça, e seria aquela coxa de retalho que não se encaixa. Ia ter gente que ia falar, minha divisa está aqui, não, é mais 10 centímetros para cá, o meu lote tem 12, o seu tem 13 do lado, porque cada um vai lá e faz um levantamento com o seu próprio critério. Então, a gente já está hoje com a empresa que está fazendo esse levantamento, já está terminando Santana, semana que vem já passa para outro distrito. A gente quer até, Areado, né? A gente quer até em outubro fechar todos os levantamentos em todos os distritos. Vocês veem a situação tanto que é complexa nos distritos. Ninguém tem escritura. Major Porto tem um posto de gasolina que está na escritura, que foi cedido, né, há 20 anos atrás para a pessoa, e a gente não tem como titularizar, regularizar a vida dele, a gente está buscando, junto com o Cabo Batista, uma solução, só para vocês terem ideia, e cai na mesma situação do posto de saúde. Estava discutindo aqui com o Elias, a gente vai tentar ver se faça ele de forma individual, né, mas não é um processo rápido, é um processo que você tem que fazer pesquisa em cartório. Eu não posso simplesmente sobrepor uma propriedade. Às vezes eu preciso da anuência do próprio proprietário para isso, para delimitar a área dele. Vai ter uma nova delimitação de escritura, né? Então, é um processo um pouquinho complicado, realmente. Mas precisa ser feito. Se alguém não arregaçar as mãos e falar, vamos fazer, não vai sair, gente. E a gente está propondo isso. E conta com a ajuda do Legislativo, do cidadão de bem que estão aqui, da sociedade organizada, principalmente associações, porque não adianta também ir 30 moradores e um chacreamento, sentar lá na prefeitura do meu lado e não conseguir, cada um dar um tiro, cada um fala uma coisa e não estar se organizado. O principal é se organizar, fazer o levantamento, fechar aquilo lá para não ficar fazendo a coisa crescer, porque a gente tem isso hoje já mapeado. Então, se a pessoa estiver aumentando isso aí, pessoas que estão aumentando, criando situações novas, podem até atrapalhar os que estão lá. Tem que ter essa consciência também, porque já está mapeado, documentado, e a gente vai tentar regularizar e trazer soluções para todos os casos, inclusive o nosso, né, que precisa ser feito. Urgente, né? Só para, se me permite, Hamilton, complementar, André. Aqui dentro da cidade, nós temos posto de saúde que não tem documento. Conseguiram a verba parlamentar para reformar? Não pode. Por quê? A verba ela tem que ter uma destinação. E, se vocês me permitem, né, para não ficar só a palavra da prefeitura, a doutora Marcela sabe dar o caminho das pedras com relação a essa questão da CEMIG, né, doutora Marcela? Não tem como um chacreamento já fazer a ligação de luz sem regularizar. Explique para nós, doutora. Um dos grandes problemas é que realmente não acontece a liberação. Inclusive, uma das documentações que nós apresentamos junto ao requerimento é a negativa da CEMIG, né, frente ao que nós buscamos. Então, o que é feito? É feito um projeto de rede elétrica, né, como deveria ser feito junto, se fosse um loteamento normal, e é apresentado junto à CEMIG para a viabilidade, tá? Mas sem a emissão de escritura não consegue. Uma das alternativas que nós temos apresentado, principalmente em comunidades mais críticas, né? Porque em algumas comunidades nós temos, dentro desse sistema que é utilizado, ele ainda é suficiente. Porém, existem algumas comunidades que é crítica, o número de moradores, né? A estrutura dos imóveis. Então, uma das possibilidades é a energia fotovoltaica, que nós temos, aí mais uma vez, é a melhor solução? É a melhor solução se tivéssemos uma rede elétrica prontamente efetivada, né? Mas é uma alternativa paralela a isso, né? Mas o que eu gostaria, vereador e também secretário, né, o coronel Elias como diretor,
Água tem sido o grande problema, muitas das vezes, né? Por 2 motivos. E aí, um propriamente sanitário, porque em alguns que nós tivemos essa possibilidade desse estudo, a água não é de qualidade. Essa água que chega por meio de poço artesiano, ela não é de qualidade para esses moradores. E aí há uma outra alternativa que esses moradores buscam, por quê? Sim, eu concordo com a culpa solidária, né? A culpa é solidária realmente. Quando eles compraram, eles sabiam, em sua grande maioria, das condições, mas quando nós vemos, por exemplo, a realidade do pôr do sol, muitos desses moradores só conseguiam um terreno para viabilizar a sua moradia dentro daquelas condições. Era um planejamento, era um pagamento facilitado, com entrada mínima, né? Então, concordo com a culpa solidária, mas hoje quem é penalizado é somente quem comprou esses imóveis, né? Comprou essas glebas de terra. Aí eles buscam soluções. E uma das soluções, que é muito... Eu comentei isso com o Coronel Elias recentemente, a quantidade de mini poços artesianos perfurados dentro da nossa região, sem nenhuma regularização, é um número assustador. E se não voltar o olhar para isso, nós vamos ter problema grave, problemas grandes, inclusive dentro do nosso lençol freático. Em nenhum chacreamento, dificilmente, nós vamos ter menos de 30 casas já construídas, né? Não são menos de 30 lotes. E hoje eu sou capaz de dizer que, em sua grande maioria, 40% dos chacreamentos possuem mini poços artesianos perfurados. E é clandestino. Isso nós estamos falando de pequenos problemas, porque eu posso abrir o leque e ele vai maior. Segurança pública. Tem um problema grande de segurança pública dentro dos chacreamentos, né? É uma área que é considerada uma área privada. Por mais que a gente tente, né, criar regras de convivência dentro daqueles locais, é quase uma terra sem lei na maioria das vezes. E aí nós podemos ir além. Saúde pública. Alguns não são atendidos por nenhuma unidade de saúde. Nós temos essa realidade em Patos. Transporte escolar, eu posso ir numerando. E aí, mesmo concordando com a culpa solidária, eu tenho que dizer, eles estão sendo penalizados, né? Então, até mesmo quando o vereador perguntou, esses projetos, a lei não quer que essas melhorias sejam feitas, a lei viabiliza, né, flexibiliza. A flexibilização, muitas das vezes, né, e aí a gente sabe que dentro do processo isso vai acontecer, é muito importante. Eles não vão conseguir cumprir em 100% o que é pedido. Dentro de cada realidade. Gente, pôr do sol é um problema. Pôr do sol, nós temos hoje quase 20% dos moradores morando embaixo de uma rede de alta tensão. Um dos imóveis que nós fizemos avaliação, o valor dele hoje são quase 400 mil investidos. E esse não é o problema, não. O problema é o imóvel que ele é avaliado em 30 mil, porque essa família não tem condição de sair de lá. Isso a gente fala do pôr do sol, mas salva pequenas exceções dentro do município. O coronel falou de desapropriação. Nós temos aqui, dentro de comarcas vizinhas nossas, decisões em que abriu-se sucessão, que é um outro problema, em que os herdeiros conseguiram a desapropriação desses terrenos. Quase 40 famílias que estão no processo de desapropriação. É uma bolha que ela pode explodir grandes problemas a qualquer momento. Ou volta-se o olhar dentro de uma sociedade organizada e esses núcleos organizados, ou é um grande problema que a sociedade, que nós vamos enfrentar. Mas essas chácaras de recreio, elas corre-se o risco de se tornar, né, a gente já viu falar várias vezes, né? Não tem infraestrutura,
características de área de favela. Nós já nos sentamos aqui nessa casa e discutimos várias vezes sobre isso, mas essa bolha pode estourar a qualquer momento. Quando você senta e conversa com esses moradores, eu convido qualquer um de vocês a sentar com qualquer um deles. Vocês vão entender, vocês não saem com uma lista de menos de 20 itens de extrema urgência. Né? Nós estamos falando de água, luz, mas eles são só o topo. Né? A gente tá, saneamento básico, fossa séptica, esquece na maioria delas. Então, já que nós estamos aqui discutindo, né, e o chacreamento acabou sendo, né, porque o trabalho dentro dos núcleos urbanos, eles têm sido, né, Thaís Santana que não deixa mentir o sucesso. Mas o chacreamento, já que ele tomou, né, grande parte da discussão da tarde, os olhares precisam ser voltados com um pouco mais de carinho, realmente. Professor Marcelo, eu queria só uma parte aí que depois você dá continuidade. A infraestrutura em si, o chacreador, que é o que vai lá e amplia e faz todo o procedimento lá, ele vai lá no papel e mente, né? Vai lá e coloca isso, vai ter rede de esgoto, vai ter água, vai ter energia, vai ter isso, aquele negócio todo, né? E esse documento dele, por bem ver, ele é informal, né? Ele não cai num cartório, ele não é protocolado, ele não é autenticado, ele não vai pelo poder público. Um contrato de caveira. Só que na hora que sobra as coisas, vai sobrar para o poder público, não é isso? Então, aquele chacreador que fez esse contrato ali, ele não teria condições, até então é isso que a gente está trabalhando aqui, e a visão futura é essa aí mesmo. Ele não teria que arcar com aquilo que ele colocou lá no papel. Sim, e falar assim, não, agora vai ter a parceria da prefeitura, do poder público, dos órgãos, né, que sejam as esferas, mas vai ter que ter a sua contrapartida. Lógico. Porque até então aquele cara passa a ser indigente, como você citou da segurança pública. É claro que a segurança pública ela não vai entrar lá porque lá é indigente, né? Quer dizer, não há fundamental, não tem como fundamentar isso. A outra coisa é que tem um morador o que conhece hoje na família? É o comprovante de endereço dela. Tem o filho que vai estudar, aquele negócio todo e tal. Esse comprovante de endereço ele tem que prevalecer, porque eu conheço ali na região do Leal, ali que a pessoa tem aquela moradia lá, não tem outra, no caso. Sim. Isso não complica nos cadastros que ele vai fazer também não, né? No caso, prevalece. Como a senhora referiu ao transporte escolar, isso está acontecendo, está estudando, está prevalecendo o cadastro desse pessoal, não? Sim, sim. Isso. Sim, isso. Mas não na totalidade. Não na totalidade. Não na totalidade. E na área da saúde? Também. A segurança deixa a desejar, porque também. No caso não vai muito lá no local, né? Também. Então, esse caso do contratante, do dono, deveria ser mais severo isso, trabalhar em prol de que ele, vamos fazer, mas ele tem que devolver a coisa que ele deixou de cumprir, não é isso? Eu concordo que, inclusive, a grande maioria deles tem que ser responsabilizados criminalmente, porque muitos deles agiram de forma criminosa. Eu não quis utilizar essa palavra, sim, mas na realidade muitos. Eu não deixo de usá-la, porque, né, o coronel concorda comigo. Né, nós temos casos, né, de estelionato, né, e não são poucos. Ele deu um exemplo, mas são muitos. E eu preciso falar com o senhor que, assim, prontamente, algumas ainda estão sem atendimento, né, dentro disso que o senhor me perguntou. E o Ministério Público abriu inquérito para a grande maioria deles, inclusive muitos deles têm sido chamados. Só que quantos anos se passaram? Em grande maioria, 12 anos, 13 anos, eles vaziaram patrimônios. Juridicamente, responsabilizá-los, alcançar os patrimônios, é praticamente impossível, na sua grande maioria. Eles foram muito bem instruídos para isso, né? E o vereador, né, já não está mais conosco, mas ele falou sobre a culpa da prefeitura, né? Não, a culpa foi de todos, né? Sabíamos que eles estavam acontecendo, sabíamos da irregularidade, e mesmo assim 73 foram consolidados, né? Então, tem que se falar aqui em culpa solidária.
E aí nós vamos ter que colocar o município dentro dessa tigela também. Município, comprador e empreendedor. E aí eu arrisco dizer até o Ministério Público, que podia ter agido de forma mais incisiva lá atrás. Queria cumprimentar a secretária Josiane, por estar presente também. Boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso, eu estava em uma audiência pública em relação a uma instituição, a ABAPAI, então eu não podia estar presente antes, tá? Obrigada pela participação de todos. Quando você, doutora, disse a respeito dos poços artesianos, é uma das coisas que mais me preocupa, que é a água, né? Eu tenho certeza que muitos desses poços artesianos, eles não são para consumo humano. Não tem uma filtragem adequada, não tem um diagnóstico ali, né? Feito por essas pessoas que furam tanto poço artesiano, além de mexer no lençol freático. Eu tenho certeza que talvez 70% desses poços estão indo para as panelas para cozinhar um arroz, um feijão. E eu falo uma coisa, viu, Gladys? Remédio é muito mais caro. Né, Coronel Elisa? Muito mais caro. João, perdão. Só complementando a sua fala aí, eu já até esbocei aqui com meu colega aqui do lado, que um dos problemas das fossas, né, sépticas são justamente essas, geralmente, aliás, não as sépticas, né, as irregulares, elas podem estar sendo furadas justamente próximo aos poços artesianos. Se alguém quiser fazer perguntas, ou Coronel Elias, ou o secretário, pode ficar à vontade, viu, gente? Vou só fazer uma manifestação, então. Dias atrás eu estava conversando com o prefeito, justamente essas condições, e aqui eu quero externar, Coronel Elias, o que ele disse, que ele está muito satisfeito com o trabalho que o senhor vem desempenhando, tá? À frente da pasta dessa diretoria. E, assim, caímos nesse assunto, que é um assunto de grande importância, haja vista a participação de todos aqui compondo essa banca, né? E eu fiquei muito feliz quando ele fez essa colocação, denotando a sua importância à frente desse projeto. Vereador, eu agradeço, e ele até fez esse comentário conosco, e eu ressalto, né, a importância que hoje tem a gestão do município. Nós estamos aqui com a nossa secretária Georgiane, que não mede esforço em momento nenhum de nos dar o aporte de recursos, né, tanto materiais quanto recursos humanos, para a gente poder trabalhar. O Hamilton, né, que é de uma outra secretaria, que eu estou sempre batendo na porta de lá, as meninas ali, ó, fizeram um trabalho bacana desse plano. Gente, levantar 122 núcleos informais no município não é um trabalho de um dia só. E elas estão lá debruçadas, fazendo um trabalho bacana. Toda hora que a gente leva a demanda para o Hamilton, ele nos dá a resposta. É bom quando a gestão funciona assim, né? Tem continuidade. Então, assim, quando você tem continuidade, quando você tem um aporte de recurso, você tem uma pessoa que está assim, não, pode ir que eu estou te apoiando, é diferente. E essa gestão tem sido assim. Essa gestão tem sido diferente de dar apoio para que as coisas aconteçam. Eu digo sempre, nós temos que desmistificar um pouco a questão da administração, né? O foco não é a administração, o foco é o cidadão. E nós temos que trabalhar em prol dele. Está aqui, né? O seu caso, o Roberto, que trouxe essa demanda lá das chácaras. Nós temos que ir lá olhar, né? Está aí o pôr do sol, essa coisa. Então, quando nós temos esse aporte, esse apoio, né, essa equipe unida que hoje está trabalhando bastante, tem a continuidade do trabalho. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né? Enquanto estivermos lá, é trabalhar bastante, porque nós temos tendo apoio. Eu gostaria também de manifestar a minha esperança nas coisas ser concretizada. Parece que é um novo tempo que está se instalando aqui no município, sabe? Uma visita ao prefeito, nós encaminhamos algumas reivindicações, ele acionou no momento
4 secretarias para solucionar. Assim, o nosso rascunho também foi levado, parecido com o de Santana, a área lá é da prefeitura e as pessoas apossaram já quase um século, né? E aí, qual que foi, assim, já o caminho que está lá em Santana para as pessoas aceitarem, ser, assim, não é seduzida, embarcar nessa regulamentação que fala assim, eu tenho que pagar imposto, né? Esse receio. E sabendo que o terreno é mais valorizado quando tem o seu título, né? E até a sucessão também desse terreno, né? Porque lá mantém um recibo que às vezes some e depois sai procurando ele e assim, não traz desenvolvimento nessa situação só de um papelzinho, sabe? Quando tem posse, tudo facilita o desenvolvimento. Qual que é o nome do senhor e qual que é o distrito? Laércio de Alagoas. As Alagoas, né? Isso. As Alagoas também está dentro desse cronograma. E as Alagoas me parece que ela é semelhante à situação do Sertãozinho. O Sertãozinho, por exemplo, o terreno do Sertãozinho, ele é da Mitra, da igreja. Não, lá já foi doação para a igreja e já tem uns 50 anos que o padre vendeu para a prefeitura. Então, é de posse da prefeitura. Lá é um misto. Olha, só para você ter ideia, lá em Sertãozinho, nós tivemos que ir, pegar a anuência da Mitra, concordando com a regularização, fomos nos confrontantes, pegamos a anuência, isso aí foi tudo registrado, Sertãozinho já está planilhado, é só nós fazermos regularização. As Alagoas também, né, não vai demorar, e vai ser na mesma toada, né? Tanto é que tem até um conselho da comunidade, que tem até um salão, não é isso? Isso. Esse salão lá está totalmente irregular, precisava de recurso para reformar, não conseguiu. A situação do Não é isso? Itamar, que não tem é. jeito de fazer reforma por causa Porque não tem registro. Mas nós vamos regularizar, isso só pode ter certeza. As Alagoas passou da hora de ter uma atenção melhor do poder público. Tá? Sobre Santana, quem que já caminhou lá? Santana, é igual ela apresentou para o senhor ali. Já foi feito o levantamento pela equipe da GI, que fez todo o levantamento de quadras, de lotes, né? Já entrou uma equipe que está fazendo o levantamento socioeconômico para me identificar quem que é o proprietário daquele terreno, pegar a documentação dele, como que ele conseguiu aquilo ali, e aí sim, a gente montar o processo e regularizar no nome dele. Então já está em processo já de individualização, que isso é muito bom, né? Porque principalmente isso, nós temos que saber quem é que é o dono ali. Senão, as pessoas vão dizer, já que está regularizando, eu vou lá e vou invadir uma casa para regularizar no meu nome. Não, não é assim não. Existe todo um lastro para saber se é dele ou se não é, quanto tempo que está lá, né? Para a gente saber se aquela pessoa realmente ela tem a posse legítima do terreno, tá? E o caso da colônia agrícola, também tem a comunidade lá e as casas é feita no terreno da igreja. Vai seguir a mesma toada. Aí a igreja, o que acontece? Aí vocês podem até me perguntar, mas a igreja vai abrir mão de um terreno que é dela para regularizar para o particular? Ela não vai querer nenhum reembolso disso, não? Aí eu digo a vocês o seguinte, que existem terrenos do município em que a igreja também tem imóveis. E nós vamos regularizar esses imóveis para a igreja. Então, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, não é isso? Então, nós vamos regularizar os terrenos da igreja, mas ela tem que dar anuência para a gente também, para regularizar o seu. E eu te falo mais, se a comunidade buscasse a via judicial para regularizar o terreno através do uso capião, por exemplo, tem mais de 5 anos que está lá, então tem direito, né? Aí, o gasto na justiça, para eles, seria o pior. Então, assim, é um grande feito essa lei que veio, a lei da regularização, para atender tanto aquela pessoa que tinha o terreno e perdeu, no caso da igreja, que é um exemplo, né? E quem está morando lá, que está sofrendo, para a gente regularizar, te dar o seu documento, você ter um aporte maior por parte do poder público e realmente você ter a segurança jurídica da sua propriedade, beleza?
A única coisa que a gente pede, eu vou ressaltar, complementando a fala do Elias, é que a população tem que ter muita paciência. É um trabalho, demorou-se um pouco para iniciar, mas não é um trabalho pequeno, é um trabalho muito grande. E a gente trabalha, vamos dizer assim, como formiguinha mesmo. São mais de 5.000 imóveis, gente. São 70 e tantos chacreamentos, 9 distritos, 12 povoados. Então, nós vamos chegar em todos os locais, mas não temos como chegar em todos os locais ao mesmo tempo, em todos os cidadãos ao mesmo tempo. Não temos equipe, não temos estrutura que dá para atender 100% da população e de todos os contribuintes ao mesmo tempo. Esse é um plano que a gente foi até um pouquinho ousado, fez uma programação para 4 anos, mas isso aí vai 10, tranquilamente. A doutora sabe disso, o pessoal que mexe com documentação sabe disso. Vai chegar? Vai, porque iniciou-se o trabalho. Depois que a gente conseguir fazer com que isso se torne uma rotina, vamos dizer assim, que é o pontapé inicial de tudo isso aqui, que ainda não ocorreu até hoje, eu acredito que vai deslanchar e vamos chegar lá. E contamos com a colaboração, com a paciência, com a ajuda de todos os cidadãos, do Legislativo principalmente, e o Executivo está imbuído de fazer isso acontecer. Tá bom? Eu quero só ressaltar também que a fala do Hamilton, né? Que a gente está no início, né, Hamilton? E é uma questão também que, inclusive, nós estamos num ano que a questão do uso dos recursos, a ampliação de mão de obra, tudo é uma questão difícil. Então, nós vivenciamos, inclusive, a questão da dificuldade com a ampliação de equipe para essa finalidade. Nós estamos trabalhando muito em prol disso. Aproveito o ensejo para parabenizar o trabalho do Coronel Elias, que tem feito um trabalho brilhante em relação a essa questão da regularização fundiária já no nosso município, e essa questão do plano agora de regularização municipal, junto com a equipe de planejamento também, para esse trabalho ser desenvolvido e toda a equipe lá da secretaria também. Mas é uma questão que o Falcão está muito empenhado, ele quer essa proposta e esse desenvolvimento, e nós vamos agora, aos poucos, né, organizando custos, verificando essas questões de demanda, para poder fazer esse trabalho de forma com excelência, porque a gente está vendo aí também os percalços, a primeiro momento, as dificuldades e todas essas questões para serem desenvolvidas. Mas a gestão quer muito que isso dê certo, né, Hamilton? Ô, João, boa tarde, Cabo Batista. Nós estamos vendo aí que esse problema é um problema crônico. A senhora diz aí que pode acontecer, pode explodir. E a bomba? E está aí. Quantos sacramentos que tem aí, o problema está no dia a dia. Nós já estamos aqui, o Itamar já tem mais tempo, né? Eu estou chegando no 3º. E o que preocupa a gente muito é o que o Hamilton falou aí. Leva anos. Então, às vezes, o prefeito chega e ele tem uma ideia boa. Ontem, nós estamos tendo muita reunião aqui, e às vezes a gente escuta, até o próprio colega nosso, mas a gestão passada, a gestão. Eu acho que nós temos que cobrar agora de quem está agora. Passou, aí que é o problema, não dá tempo de fazer as coisas. O Coronel Elias está lá com uma ideia fantástica, lá com a equipe dele. Mais 4 anos, às vezes é pouco. Aí muda de prefeito, aí vem aquelas mudanças de secretaria, vocês sabem disso, e o trabalho que já está ali terminando, para. Então, a nossa preocupação é essa. Às vezes a ideia é muito boa, mas o tempo é muito curto. E essa regulamentação fundiária ela é importantíssima. O secretário citou o caso aí de Major Porto. Posto de gasolina, gente, tem 20 anos que a menina tem um termo lá. E venceu agora, ela veio cá para fazer regularizar, né, de novo, né, o secretário, não tem como. E aí fez a avaliação, não tem como ela comprar, porque entra o que o Itamar falou, não tem escritura. E o que vai ter que fazer? É uma comunidade que, se fechar o posto de gasolina, eu sempre falei, é fechar a igreja, fechar posto de saúde, fechar a escola, posto de gasolina, vai acabar com a comunidade. Então, o município, algo tem que ser feito. É que o Hamilton está entrando lá, lógico que é coisa
certa, né, Hamilton? Não podemos fazer coisa errada também, que qualquer denúncia aí, o Ministério Público tá certo, manda apurar. E a ideia do Hamilton lá, segurar de novo, pelo menos o funcionamento do posto lá no Major Porto, até que faça essa regularização para que futuramente possa fazer o quê? Um leilão. Mas e aí que eu falo, dá tempo? Tomara que dê tempo. Então, gente, a gente tem que parabenizar vocês, que a gente que está aí já tem um tempo, a gente vai lá, às vezes a gente cobra lá. Outra coisa também que às vezes demora muito é cartório, né? Leva lá 10 escrituras, 15, vai levar quanto tempo? Pois é, gente, então você vê, 45 dias. E eles não trabalham só por conta dessas escrituras do município. Então é muito complicado. Então nós temos que parabenizar vocês pela luta, sabemos da dificuldade, às vezes a nossa cobrança ela é grande, mas nós somos muito limitados aqui também, né, Itamar? Nós somos cobrados, às vezes a gente cobra, mas o que nós vamos fazer? Às vezes a gente faz, tenta até fazer, tenta mudar a lei, mas é igual esse plano diretor. O plano diretor já está um retalho aí, né, Hamilton? Temos que aprovar ele? Sim. Mas às vezes ele não está contemplando o que foi questionado, o que foi colocado, por isso que há uma divergência grande aqui. Mas parabéns, eu acho que o objetivo nosso aqui é somar, só porque às vezes nós somos muito limitados aqui. Mas essa regularização fundiária ela é importantíssima. Quantas pessoas estão sonhando aí com a sua escritura, gente? E não consegue? Batista, só complementando essa questão da titularidade, tanto que é importante a gente regularizar os distritos, povoados, até os chacreamentos. Você tem ideia? Eu tenho lá, né, a gente tem um canal direto através do Aprova Digital, em que os vereadores aprovam a indicação e mandam para a gente. A gente tem indicação lá de perfuração de poços artesianos, nesses locais clandestinos, vamos dizer assim, né, que são o chacreamento, que infelizmente a gente não pode aportar recurso do Estado ou da União. Por quê? Porque trata-se de uma propriedade particular. Se eu colocar um poço artesiano num documento, num imóvel particular, sabe o que acontece com a gente? O Ministério Público responder civilmente, criminalmente. Só para você ter ideia a importância, né, dessa regularização, porque a gente não vai regularizar só o título do cidadão, nós vamos regularizar a praça, a via pública, o imóvel da prefeitura, o caso do posto de gasolina, o imóvel da igreja, tudo isso aí vai entrar nesse projeto maior. Os cemitérios, a maioria dos cemitérios estão em terrenos particulares. E a maioria dos cemitérios estão cheios. E a maioria dos cemitérios precisam de recursos para ampliar. A maioria dos cemitérios, a gente está com dificuldade de aplicar recurso neles. Então, vocês veem o tanto da importância dessa regularização fundiária. Ela vai um pouco além de simplesmente titular o cidadão. Tá bom? É só isso para encerrar. Obrigado, viu, pessoal? Coronel Elias, você podia, aproveitando aqui, as pessoas estão em casa, muitas das vezes estão perguntando aonde procurar, não é na prefeitura, é ali, aqui. Eu queria que você deixasse um telefone e deixasse o local para que as pessoas procurem, né, para buscar essa escritura aí. É gratuita, né, a gente tem que deixar isso claro, igual você deixou, porque as pessoas estão perguntando, tem que pagar imposto, isso e aquilo. A preocupação maior é legalizar, né, essa documentação e automaticamente, quando legaliza, a pessoa realmente, para ela entender o imóvel dele, tem uma sequência diferente, porque tem uma documentação, morre alguém, os filhos têm aquele documento, né? Então, tudo tem que ter documento. Então, a intenção do município, eu vejo que por lei, é fazer isso mais rápido possível, né? E eu vejo que tem rejeição, até estive conversando com algumas pessoas em Santana, não estava querendo aceitar e tudo. Então, assim, tem pessoas que, às vezes, falam para as pessoas que não devem fazer, porque vai ter que pagar IPTU, isso e aquilo. Mas a pessoa, realmente, eu acho que ela tem que buscar o seu documento da sua casa própria.
Acima de tudo, né, nós pedimos às pessoas que, às vezes, têm algum imóvel, principalmente aqui na área urbana, aqui nos distritos povoados, vai ser feito conjunto, mas na área urbana, quem às vezes não tem documento nenhum do imóvel, que procure lá a nossa diretoria, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, ali na Praça do Cristóvão, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O telefone é o 3822-9019, 3822-9019. E aí o que nós precisamos? Que você leve os documentos pessoais daquela pessoa que tem a posse, né, mansa e pacífica do imóvel há mais tempo. Se ela tiver algum documento de doação, contrato de compra e venda, que leve também, né? E aí as pessoas perguntam, mas como que eu vou fazer prova que eu tenho a posse do documento? Nós temos vários instrumentos. Às vezes tem pessoa que tem ali 10, 15 anos de energia elétrica, água ligada com o nome dela. Isso é a prova de posse, né? Leva lá, nós vamos montar o processo, é muito mais rápido, né? Vamos valer até mesmo daquele carnê do IPTU que alguns já pagam e agora já está vindo ali com a leitura através de sistema, determinando ali a área do imóvel, tudo. Então, o que nós precisamos é isso, das pessoas procurarem, sem receio, não tem custo nenhum, para a gente poder fazer a sua titulação e te dar a segurança jurídica do seu imóvel. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta, para a gente poder finalizar? Não mais, quero agradecer aqui o secretário, agradecer o diretor aqui, Coronel Elias, vereador Cabo Batista, vereador Tamar, Josiane, a doutora, menina da Colônia Agrícola aqui, que eu me falho o nome, o André, mas o seu irmão, ali da São João, a advogada ali também, me falho o nome, e as meninas também, quero agradecer todos os participantes que foram aqui presentes. Eu acredito muito que esse projeto só tem que somar para o município. Quero agradecer toda a equipe aí, junto ao prefeito, disponibilizando, correndo atrás. Eu sei que vocês desdobram muito para fazer esse trabalho. E queria agradecer a oportunidade, né, de ter trago vocês aqui para levar isso à população. Estão muito desinformados, como o Coronel Elias aqui disse. Gente, qualquer documento que você tenha, você prova que você é dono desse imóvel, né? Você consegue facilitar a prova do seu documento para que você realmente faça a sua escritura. Não é um bicho de 7 cabeças. Então, nós precisamos, né, levar essa informação. Eu acredito que as pessoas que estão em casa podem informar seu vizinho, seus parentes, seus amigos, que essa regularização realmente já tem que ser feita agora, né, Coronel Elias? Obrigado a todos.